Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube e IGTV no Instagram. A cada semana eu irei convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 2 do Troca. Minha convidada de hoje é a Celina Fernandes, natural de Araranguá, atualmente morando em Joinville, devota de São Mememo, viajante das terras do cavaquinho até o violão, defensora fiel da MPB, obstinada por suas convicções, inspirada pela família Ramil e inspirando tantos outros, esposa da Rafaela, mãe de Pet, cantora em todos os momentos. Como estamos? Gostei da introdução. Deu trabalho bom? Aqui, eu dei uma investigada na tua vida, não que eu já não conhecesse boa parte do que eu escrevi aqui, mas alguma coisinha eu peguei. Legal. Então tá, dá um oi pra turma aí que tá nos ouvindo pelo podcast ou tá nos assistindo aí pelo YouTube. Eu sou a Celina, cantora Celina, e é um prazer pra mim estar aqui participando desse teu programa que eu achei tão bacana e fiquei feliz e honrada com o convite. Que bom, quando tu compartilhou o vídeo lá no Facebook, foi engraçado que tu e mais algumas pessoas estão ajudando, achando legal e tal, e as pessoas que estão ajudando são as pessoas que eu já tinha feito uma lista pra convidar pra participar daqui sem elas saber, né? Tu era uma delas que não sabia que eu ia convidar também. Mas que bom que tu aceitou e pra mim é bem importante tu estar participando aqui. Legal, estamos juntos. Então tá, eu vou dar sequência aqui nas minhas muitas perguntas que eu fiz por aqui e vamos ver no que dá. Primeiro, Celina, eu queria saber qual é a tua visão do problema global de saúde que estamos atravessando, sendo tu uma pessoa que se manifesta publicamente a favor do isolamento social, né? E também é casada com uma médica que é uma das profissões mais afetadas com tudo isso. O que tu tem a dizer? A gente está passando, né, por essa pandemia agora, nós estamos em 2020 e foi um evento global, né, John Lee, a gente foi muito afetado, inclusive eu também sou cantora e trabalho com música, a gente teve esse segmento aí bem afetado. E eu sou uma defensora desse isolamento aí, defensora no modo de dizer, né, porque a gente que trabalha com alguém, assim, que tá nessa linha de frente, vê as pessoas muito exaustas, assim, muito cansadas e é uma coisa, é uma situação que tá desconfortável pra todo mundo, assim, tá desconfortável pra mim, tá desconfortável com os meus pais, eu passei aí 5 meses sem vê-los e então a minha posição é essa, assim, que a gente tem que se cuidar um pouquinho e poupar um pouco do trabalho aí, tem um monte de gente ralando, né, infelizmente a gente tem um monte de gente que nega, né, que fica nesse processo de negação e aí acaba afetando e transmitindo para os outros, né, eu já tive uma frase que diz que a negação faz parte do luto, né? Assim, eu acho que a gente, de fato, assim, se abala, ou quando tá com alguém que tá trabalhando com isso, que tá vendo um pouco desse sofrimento, né, ou perdeu alguém, de fato, pela doença, né, então já conheço algumas pessoas que já contraíram e então eu sempre tive muito cuidado desde o começo e acho que isso incentiva as pessoas a terem esse cuidado, porque eu acho que a gente vê aí muitos efeitos e o negócio é meio roleta russa, não escolhe muito quem que vai, se é idoso, se é criança, então a gente todo mundo tem que fazer a sua parte, assim. Entendi. Tu comentou que faz 5 meses que tu não vê tu não tem contato, pelo menos, né, com os teus pais. E eu também tô nessa mesma situação, eu passei pelo Dia das Mães, sem entrar na casa da minha mãe, no aniversário dela, sem entrar na casa dela. Só que, pelo que eu tô vendo, né, na minha amostragem aqui, eu noto que eu e tu, com esse comportamento, somos muito exceção. Tu não vê dessa forma também? Infelizmente, né? E a gente vê que o pessoal tá cada vez mais saturado, assim, de manter esse isolamento e tal. Então, é uma situação complicada, porque a gente acabou começando cedo e agora que a gente tá na pior fase aqui, em Joinville, a gente tá com os hospitais todos cheios, daí no sul também. E a gente tem que manter, né? A gente tem que continuar mantendo isso, assim, respirando profundamente pra ter paciência, mas muita gente, infelizmente, não tá mais segurando essa onda, né? É difícil, eu li uma tirinha essa semana que passou agora, que dizia assim, muito tempo se passou, hora de fingir que a pandemia acabou. E o cara saindo pela porta, assim, né? E é basicamente o que tá acontecendo, né? Tem muita gente que
até que no começo, às vezes, tava mantendo a cabeça erguida, tá dando uma fraquejada, porque é desgastante também emocionalmente, né? É muito difícil a cabeça não fica no lugar, tu se sente numa prisão. Eu, quando saio de casa, parece que eu tô dentro de casa, que eu tô preso, assim, que não é a mesma coisa que sair como eu saía antes, sabe? Que tem aquela agonia. Às vezes, eu até chego em casa mais cansado do que eu tava, sabe? Mais esgotado do que eu tava dentro de casa, porque às vezes tu se depara com situações onde as pessoas não levam a sério, várias coisas erradas, né? E daí tu chega em casa, até às vezes se arrepende de ter saído, né? Teoricamente seria uma coisa boa de estudar uma parecida, mas tá muito difícil, né? Eu acho que tirar o nosso direito de ir e vir, assim, né? Na verdade, tirar em função da doença é uma coisa que nos afeta muito psiquicamente, assim, né? A gente se sente preso de verdade. E o que eu peço, assim, o que eu insisto para as pessoas na maneira que eu posso é pra gente se cuidar o máximo possível também. Essa situação do sair e voltar, a gente acaba ficando às vezes mais estressado, né? Porque tem todo aquele protocolo pra fazer, chega e vai tomar banho, limpa tudo. Então, eu insisto, assim, para que as pessoas segurem mais um pouquinho pra gente daqui a pouco aí poder estar numa boa. E os meus pais também, né, eles são mais velhos, então a gente tem uma preocupação, assim, excessiva, porque eu também tô em contato direto com alguém que tá direto no hospital, então eu acabo ficando mais vulnerável, né? E aqui, de certa forma, eu tô sozinha, então prefiro não arriscar, assim. Mas a gente tem tentado driblar essas barreiras, né? Se ligando mais, tentando se ver no vídeo, até a própria coisa de tocar, né? Tenho feito coisas pela internet que eu não tinha feito, então a gente tá se readaptando pra não se abater muito, né? Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses 4, 5 meses que a gente tá passando por isso, surgiu pra ti alguma oportunidade das pessoas quererem que tu tocasse em algum bar ou algum evento? Não, graças a Deus, porque eu acho que eu não encararia, assim. Acabou pintando uns projetos online, e aí isso, na verdade, foi o meu novo desafio, assim, da quarentena, sabe? Sim. Eu, no começo, nos primeiros meses, me surpreendi bastante, que me chamaram bastante, e aqui, pelo menos na região, assim, eu fui um dos poucos que optei por não, naquela época, né, de não tocar. E mesmo tendo que arcar com as consequências muito ruins dela, né, mas tive que arcar com isso. Só que eu tava me programando pra voltar em setembro, outubro, por aí. E agora, tipo assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, só que quase ninguém fez, e pra gente voltar agora é pior ainda, é quase impossível, né? Então ficou assim que eu me senti um pouco, sabe, tipo, o que eu fiz certo. Tenho consciência disso, mas que no final das contas eu paguei um preço muito alto, de financeiro, emocional e tudo mais, e agora vou continuar em casa. Agora, eu querendo ou não, vou ter que continuar em casa mais muito tempo, né? Então é bem frustrante, assim, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Aqui a gente, no começo, assim, o pessoal começou a segurar um pouquinho nos lugares onde eu tocava, segurar os músicos, eu quero dizer, né? Deixar meio em stand-by, porque o movimento começou a diminuir. E aí depois, quando fechou tudo, aí beleza, parou. E aí a gente aqui voltou, assim, mas a maioria das coisas estão em delivery, então não tá compensando muito também pros donos colocar, né, um funcionário a mais, deram férias, estão remanejando, então eu não precisei passar por essa sinuca, assim, de, e aí, vem tocar? Não vou, porque eu prefiro ficar em casa. Mas, infelizmente, né, são escolhas, e eu acho que a gente não tá errado, assim, acho que daqui a pouco as coisas voltam a girar, e acho que a gente tem exemplos fortes, assim, de outros países, de outras cidades, então, infelizmente, a gente tem que esperar, assim, mas a gente também tá aqui pra entreter um pouquinho, né, e tentar deixar um pouquinho menos cansativo tudo isso. Eu costumo entrar nesse assunto, né, porque eu acho importante, né, por mais que o meu intuito aqui seja trazer pessoas que têm, pelo menos no meu ponto de vista, muita relevância no cenário musical da região aqui, e não só da música, né, que mais pra frente eu vou trazer outras pessoas de outras áreas, mas eu acho importante a gente entrar nesse assunto, que eu entrei, mais desagradável que ele seja e saturado que ele esteja, porque eu acho que os detalhes vão fazendo a diferença, né, a gente trocando essa ideia, alguém que escuta, eu tenho consciência de que às vezes uma conversa que a gente tem com algum parente, alguma coisa, é um efeito borboleta que vai mudar lá na frente a atitude de algumas pessoas, então... Eu concordo contigo. Mas, dada as circunstâncias, já entrando nesse assunto desagradável, eu quero mudar da água pro vinho para entrar agora mais profundamente na área da música aqui contigo, que tem bastante coisa que talvez tu nem saiba que eu sei, mas vamos lá.
Primeiramente, eu faço questão de dizer aqui, né, que eu tenho certeza que o meu eu criança, se pudesse assistir essa entrevista, ele ficaria muito orgulhoso de mim mesmo, né? Eu digo isso porque eu cresci vendo tu tocar nos bares aqui da região. Eu anotava mentalmente cada detalhe, os acordes no violão, as músicas, o modo de se comunicar, tudo. Pra mim foi, sem dúvida, uma das pessoas que eu mais me espelhei quando comecei a trabalhar com música, né? E a seriedade com que tu sempre tratou a profissão foi o ponto no qual eu mais me apeguei, assim. Qual é a importância que tu dá pra essa visão de lidar com a música como algo sério? O que tu acha que isso influencia na carreira de qualquer pessoa? Pra quem não tá ouvindo a gente aí, não conhece muito o meu trabalho, eu comecei a tocar com 9 anos com um senhor de Araranguá que se chamava Mememo. Até por isso a brincadeira do João Lee na abertura. E o seu Mememo, ele tinha 65 quando eu conheci ele. Ele tem 65 anos quando eu conheci ele. E ele insistia muito comigo que a música era um trabalho. Uhum. E que com isso devia ser, as pessoas pagam por qualquer trabalho. Tu chama um chaveiro, tu paga ele. Tu vai botar gasolina, tu tem que pagar por aquilo ali. E aí ele sempre deixou muito claro, e eu comecei a tocar com ele, e comecei a acompanhar ele, e ele sempre fazia questão de cobrar por essa música. E ele sempre tentava bater nessa tecla comigo, assim, a música é uma diversão, mas a gente tem que ter um horário pra começar, um horário pra terminar, e a gente cobra um valor relativo a esse tempo que a gente se desloca pra ir lá. Então, com isso, eu meio que cresci aprendendo isso, assim, porque eu toquei primeiro grupo que eu toquei foi um grupo chamado Seresta, que era o seu Mememo, o seu Nascimento Pinheiro, que era irmão do Nico Pinheiro, seu Saul Fidelis, eles eram todos mais velhos, assim, eu bem criancinha ali. Comecei a tocar com eles com 11 anos. E aí o meu pai acompanhava e tal, mas tudo isso já tinha uma relação com o dinheiro. Então eu acho que isso acabou fazendo da música uma grande diversão, porque nessa época era meu pai que resolvia isso, mas acabou me dando um pouco dessa seriedade, assim, pra lidar depois, quando eu comecei a tocar sozinha, e aí a coisa foi mudando. Entendi. Eu tenho aqui uma história do Diário que tu já conhece, né? Mas eu vou contar pra quem não conhece essa história ainda. Uhum. A minha história com a Celina, se é que podemos chamar assim, né? Começa por volta de 2003, mais ou menos. Eu postei um vídeo tocando a música Milagreiro, do Djavan, e relatei essa história na descrição do vídeo, que eu vou ler aqui pra vocês agora. Em 2002, eu tinha entre 9 e 10 anos, eu fui em uma festa de 15 anos. Eu não tocava nenhum instrumento na época, mas sempre fui fascinado por música. Eu tinha muitos CDs, escutava eles até furarem nas músicas preferidas. Na festa antes mencionada, tinha uma mulher tocando, só voz e violão. Na época, tu ainda tinha o cabelo bem comprido, eu lembro disso. Uhum. Na época, eu tinha um diário, que hoje tá perdido, mas enfim, que eu anotava tudo o que tinha feito durante o dia. Depois da festa, eu cheguei em casa e escrevi. Ontem tinha uma mulher cantando e todos se arrepiaram quando ela cantou uma letra que dizia, abre aspas, agora vamos ter os girassóis no fim do ano, e o calor vem desumano, fecha aspas. Ela cantava tão bem que todos se arrepiaram. No final do ano passado, 2019... contei essa história pra mulher que estava cantando essa música e ela aceitou minha ideia louca de gravar a mesma música no mesmo lugar onde vi ela cantando, que era no Grêmio Fronteira. Infelizmente, devido a tudo que aconteceu esse ano, não foi possível concretizar minha ideia, mas fica aqui a homenagem. A mulher que cantava tão bem se chamava Celina Fernandes, pessoa com quem no futuro eu fiz alguns eventos juntos, tocando e conheci um pouco melhor. Talvez ela não saiba o tamanho da influência que ela tem no que eu escolhi como profissão e no quanto me inspiro nela. Tu tem alguma coisa pra comentar sobre essa história? Agora eu já ouvi, mas a primeira vez que eu li eu fiquei emocionada, assim, porque eu comecei a tocar muito cedo e tinha um pouco disso, assim, na verdade não tinha muita mulher na região que tocava, né? Tinha algumas cantoras mais de banda de cover, assim, banda de baile, que chamava na época, e não tinha ninguém que tocava. Então quando eu comecei a tocar cavaquinho e depois passei pro violão e aí fui estudar violão clássico com o Lone, estudei muito, isso aí eu tinha uns 13 anos e aí eu conseguia tocar e cantar de uma maneira acho que um pouco desprendida assim, né? Eu não ficava muito presa ao violão, porque algumas pessoas que tocavam ficavam muito vendo que estavam tocando e tal. E aí eu gostava tanto daquilo que acabou me dando uma destreza, assim. E eu fico muito feliz quando as pessoas me falam isso, de certa forma se influenciar, porque eu acho que era um pouco desse diferencial, assim, né? Não era só cantar, nem só tocar. Tinha que fazer as duas coisas e aquilo ali era o que me acompanhava, então eu precisava do recurso do violão também. Uhum. E isso é muito legal, faz valer a pena, assim, todo o trabalho que a gente tem, todo estudo que a gente faz.
Entendi. Tu entrou num assunto ali sobre ser uma mulher, né, tocando, né? E eu também acredito que tiveram poucas mulheres, né, que tiveram a coragem e a oportunidade de iniciar uma carreira artística, né, aqui na região, no passado. Tu acredita que essa representatividade feminina que tu desempenhou pode ter sido um estímulo para outras mulheres ingressarem na música? Eu acredito que sim. Eu também passei bastante dificuldade por ser mulher no começo, primeiramente em casa, porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito organizada, assim, muito criterioso, e ele falou pra mim, ó, trabalhar na noite não é assim. E eu não gostaria que tu fizesse isso. Aí eu falei, não, mas eu quero trabalhar com isso e vou te provar que isso é algo sério pra mim. Então eu tinha um cuidado, assim, pra não beber, pra não fumar, pra não me envolver em coisas que Eu são lembro uma mais... vez tu tava tocando no Kabum, e daí, naquela época, não é que era aceito fumar em lugar fechado, mas as pessoas fumavam, era diferente de hoje. E isso deve, sei lá, fazer uns 10 anos, talvez. E eu lembro que quando a fumaça vinha perto de ti, tu assoprava a fumaça, tu lembra disso? Eu fazia isso de propósito, pra ver se as pessoas entendiam que não era pra fumar na minha cara, porque eu tava puxando o ar ali, cantando. Eu lembro disso, era uma das pessoas que ficava na frente, assim, olhando os detalhes, como é que configurava a mesa de som, tudo que se passava, como eu falei, e a parte do cigarro eu também lembro. Porque era normal, né? Hoje, graças a Deus, é proibido, mas antes era normal as pessoas fumarem dentro dos lugares, então eu fazia isso sempre de propósito, assim, vira pra lá, e quando era alguém que eu conhecia, eu falava mesmo, vira esse cigarro pra lá e tal, porque era uma coisa que incomodava. Mas essa questão de ser mulher nem sempre foi uma questão fácil, assim, eu acho que eu sempre tentei deixar claro que a minha música tava à venda, mas o meu corpo não, que a gente sofre esse tipo de pressão, ainda mais nesse mercado, e nunca tive grandes assédios, assim, já sofri assédio, mas isso nunca foi o bastante pra me tirar a vontade de tocar, assim, eu sempre era muito afim, né? Sim. Esse jogo de cintura se reflete na música, né? Muitas vezes a gente passa por situações onde a gente tem que saber sair pela tangente, né? Tem que improvisar, né? Senão improvisar. A gente não... E a gente também tem que dar o seu jeito, né? Isso a música ensina muito, porque a gente chega pra tocar, os lugares não tem aquilo que tu precisa pra tocar, e aí tu tem que dar o teu jeito ali na hora, porque as pessoas que vão chegar não querem saber, né? E falta de espaço, e falta de equipamento, então tudo isso a gente vai aprendendo, acho que um pouco pra vida também. Sim, uma coisa que eu noto muito nisso é a gente tem que, quem toca assim em bar, tem que ter o contato com a pessoa que fecha contigo, seja o dono do bar, o gerente do bar, ou uma pessoa responsável por isso, né? E nesse espectro de pessoas, existe desde a pessoa que não entende absolutamente nada de música e pode ser totalmente grosseira, até a pessoa que mais entende, às vezes mais que tu. E tu tem que saber lidar com esses diferentes tipos de pessoas. Isso é muito difícil, né? Porque a linguagem, a comunicação com essas pessoas, ela muda de pessoa pra pessoa, né? Isso eu aprendi muito com o Neto. Quando a gente começou a tocar junto com banda, o Neto era uma pessoa que se comunicava muito bem, assim. E quando a gente estava trabalhando com banda, ele fazia essa frente, porque a gente usava percussão e o Rodrigo usava muita coisa diferente. O Neto e o Rodrigo tocaram comigo no Calibre 3, que é a antiga banda que eu tenho. E aí eu aprendi muito com ele esse linguajar, assim, até ano passado agora eu fui gravar um jingle aqui em Joinville, e aí fui num estúdio que eu não conhecia ninguém, e me lembrei muito do Neto, assim, até saí do estúdio e mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, obrigada por ter me ensinado, de certa forma, porque o cara que me contratou era de Balneário Camboriú, da agência, e a cliente era aí de Turvo, e o estúdio era aqui, então não tinha muita conexão, assim, eu tive que ir conversando calmamente com as pessoas, porque aí também ninguém sabe tecnicamente o que tu precisa, né? E eu cheguei lá na hora pra gravar, tinha um horário fixo com um técnico que eu também não conhecia, mas rolou, deu tudo certo, ficou bem legal e esse jogo de cintura a gente vai aprendendo na malandragem do tempo também. Sim, eu passei por uma situação muito assim, atípica, né? Acho que foi ano passado, eu fui fazer um evento e no meu serviço eu disponibilizo a possibilidade de a pessoa usar o microfone sem fio pra eventos de empresa e tudo mais. E uma das pessoas que me contratou, a dona da empresa, ela me mandou um texto e ela pediu, eu precisava ler esse texto. Daí eu disse, não, eu boto no iPad pra ti, tu lê o texto e tal. Só que eu vi que ela não tava muito segura, até pelo jeito que escrevia. Chegou na hora, a mulher tava muito nervosa e tremia muito. E daí, antes de ela falar, eu assim pra ela, não, olha só, tu vai ler o texto, só que eu vou te dar uma dica, tu troca a mão que tu segura o microfone, segura com a mão esquerda, porque eu também tremo quando eu fico nervoso. E a minha mão direita treme muito mais que a esquerda, pois caiu como uma luva. Ela segurou o microfone com a mão esquerda e ela não tremeu. E ela, nossa, é verdade. E eu aprendi isso na marra, né?
Essa é uma coisa que a gente tem que saber, né? Ainda bem que eu aprendi pra poder passar pra ela, e são situações onde tu tem que agir muito rápido, né? E ela conseguiu ler o texto e pareceu que ela nem tava nervosa, mas ela tava morrendo. A hora que ela me entregou o microfone, ela disse, muito obrigado, porque senão eu não ia conseguir. E é coisas que a gente aprende na música, né? No dia a dia, desde aprender a mexer no equipamento de som a saber como lidar com alguém, né? É isso aí. Então, olha só, ali tu falou da tua origem ali, que tu começou a tocar cavaquinho, né? E depois aprendeu com o Lone. E como é que foi esse teu processo do começo da música, assim? Eu comecei a tocar porque meu pai queria tocar e nunca tinha conseguido. Aí ele conhecia um amigo que... Meu pai sempre gostou de passarinho e conhecia um amigo que tinha uma agropecuária. E aí me levou lá. Quando eu cheguei lá, era o seu mãe mesmo. Era um senhorzinho, assim, carequinha, bigodinho em pó de café, sempre de calça plissadinha. E aí meu pai conversou com ele e falou, essa aqui é minha filha e tal, e queria que ela aprendesse a tocar. E o Samé mesmo tocava bandolim e tocava solado, assim, tocava muito bem, né, era uma figura meio icônica na cidade. E aí ele falou, não, tá, beleza. Aí ele falou, vem aqui amanhã à tarde. Eu estudava de manhã, pediu pra eu ir à tarde lá na agropecuária dele. Aí eu fui, ele me deu um cavaquinho, pegou um papel, desenhou as notas e pediu pra eu ir tocando. E aí eu fui tocando assim, né, claro, passando trabalho, mas tocando. Aí falou, não, faz o seguinte, leva esse cavaquinho e leva essas notas pra casa e... daqui a 2 dias tu volta. E aí eu fui pra casa e fiquei tocando e achei legal aquela troca, né? Ele me deu 3 notas, assim, tipo um sol, dó, ré, uma sequência. E quando eu voltei tocando, ele ficou meio impressionado, assim, porque o cavaquinho, ele tem as cordas muito duras, digamos assim, né? Ele é muito tensionado, então ele machuca um pouquinho os dedos, né? E aí eu voltei tocando, aí ele começou a solar e eu comecei a conseguir acompanhar ele, assim. Isso foi na primeira semana já. E aí eu fiquei fascinada. E aí eu estudava de manhã, estudava no colégio estadual e à tarde ia pra agropecuária dele tocar. Eu toquei durante um tempo com ele, com banda, e depois ele que falou pra mim, ele falou, Celina, eu acho que tu precisa de mais recurso pra tocar e cantar, e acho que tu devia fazer uma aula de violão. E aí nessa época, mais ou menos, o Lone começou a dar aula de violão no colégio estadual, foi também, eu ficava vendo ele tocar assim, ficava tentando imitar a mão dele e aquela vidrada, assim, aquela coisa de aluno. E aí um dia ele falou, o Lone me chamou e falou, tu toca violão? Daí eu falei, não, eu toco cavaquinho, mas eu quero aprender a tocar violão. E tu dá aula e tal? Daí ele deu o endereço dele e eu fui lá. E aí o Lone era o suprassumo quando ele chegou em Araranguá, assim. E, nossa, ele era um cara que tocava como ninguém tocava e tocava violão clássico e, nossa, ele era um cara, assim, a gente ficava bem admirado, e era um cara muito experiente, ele já tinha morado em Buenos Aires, ele tinha tocado com um monte de gente. E aí eu fui um tempo, assim, só que era muito caro, ele cobrava muito caro essas aulas particulares, e aí eu fui um tempo, depois eu tive que parar, assim. Meu pai chegou e falou, Celina, meu pai não tá mais conseguindo, não vou conseguir pagar, eu não quero que tu faça sem pagar e tal. E aí eu fui lá conversar com o Lone, e o Lone falou, não, ela não vai parar, ela vai continuar de graça e um dia ela me paga. E aí aquilo foi marcante, assim, pra mim, porque se não fosse ali, talvez até eu tivesse parado de tocar em definitivo, assim. E aí depois eu consegui uma bolsa no Colégio Energia, minha irmã, na verdade, conseguiu uma bolsa pra mim, uma bolsa de estudos, e aí eu fui estudar lá, e o Lone também foi dar aula no coral lá. Aí eu cheguei a gravar um CD do Marcelo Sola, que era professor lá, não sei se tu te lembra, e aí participava desse coral com o Lone, mas aí já tocava, né? Aí comecei a comecei a fazer barzinho, porque comecei a tocar muito violão, comecei a aprender, e aí já gravava, botava a fita cassete ali no Play Rec Pause, ligava pra Transamérica, pedia as músicas, usava vários nomes falsos, porque eu ficava com vergonha de dizer que era sempre a Celina, né, que ligava pedindo música. A gente não tinha internet, assim, pra ver as músicas, então eu gravava numa fita cassete, ouvia a música, tirava a letra e depois ia catando no violão pra tocar. Tu usava a rádio pra conseguir gravar a música, era isso? Pra conseguir aprender as músicas e as músicas novas que eu queria ouvir, não tinha como baixar, né? E tinha uma dificuldade também naquela época, né, que até hoje as cifras ainda tem muitos erros, mas naquela época saía a revistinha com a cifra, né? E a revistinha muidas vezes estava errada, e eram uns erros muito grotescos, assim, sabe? Tu escutava e, não tem como isso aqui tá certo. E só que tu não tinha pra onde correr, não tinha... Eu ainda peguei
mais perto ainda da transição, né, da revistinha já pra internet, mas eu acho que tu deve ter passado muito mais trabalho com essa falta de informação, né? Eu comprei muita revistinha já, muita. E aí, o que acontecia? A revista vem com as notas, né, pra gente tocar. E quando era, por exemplo, uma banda que tava super fazendo sucesso, era Capital Inicial, por exemplo. O Capital Inicial é um homem que canta. E aí, pra eu cantar mulher, ficava toda assim, aí só era o que tava ali, né? E aí o Lone, então, eu pedi ajuda pro Lone. O Lone ia transpondo tudo pra mim. E depois eu fui aprendendo com ele escala cromática, fui entendendo como é que fazia pra subir os tons. Aí depois fui tentando fazer sozinha, assim. Mas no começo era ouvindo, procurando o tom no violão, e aí ouvindo uma música várias vezes naquela fita cassete pra aprender, e aí tocando junto, tocando em cima, e era esse perrengue, assim. Mas dava certo. Todos passamos, né, por isso, né? Eu peguei Por um tempo eu toquei sem capotraste, mas depois veio o capotraste que deu uma ajudada também, né? Eu acho que já devia ter há mais tempo, eu só não tinha condição de comprar. Eu lembro que pra trocar a corda do violão era um parto, né? Eu demorei também pra usar capotraste. Eu achava... na verdade, não tinha uso, assim, não tinha acesso e achava uma coisa meio estranha, assim. Aí depois começou a vir aqueles acústicos da MTV, aí bandas de fora, o pessoal usava bastante. Aí comecei a puxar aquilo ali. Hoje eu uso bastante também. Massa. E quais foram os teus projetos ao longo da tua trajetória? Como é que foi a tua caminhada nesses anos, né? Depois dessa parte do Energia aí. Quando eu tava no terceirão, eu participei do meu primeiro festival, foi no Sesc em Tubarão. E aí, nesse festival, eu ganhei o prêmio Revelação do Ano, porque todo mundo se apresentou com banda e eu me apresentei voz e violão. E aí, também foi aquela coisa meio assim, tipo, essa guria tá louca, né? Vou apresentar uma música voz e violão. Tinha um diretor da Globo, que era um dos jurados, era um festival, assim, tava sendo bem, bem comentado. E aí, eu ganhei esse festival. Aí, eu passei no vestibular pra Unesc, e aí eu cheguei e falei pros meus pais, falei, eu não quero fazer faculdade, eu quero tocar. E aí, então, o que é quando eu considero esse meu período, a partir daí, assim, um período profissional. Eu já tocava na rua, assim, comecei a tocar com 13. Isso eu tava com 18 já, então... participei desse festival, ganhei, e na volta do festival, mas nessa época eu trabalhava muito, assim, trabalhava muito. Eu tocava direto no bar do Edvar, que ficava em frente à faculdade, no Usina, tinha o segundo andar ali que eu tocava, e fazia muita festinha, tinha um outro lugar bem legal que eu tocava também na beira do rio, que era quase do lado do Usina, que eu fazia tipo uma quinta-feira fixo lá, e era um palco bem grande, eu só voz e violão e a galera toda em pé, assim, e era muito legal. E aí comecei a fazer evento, comecei a fazer alguns casamentos de algum conhecido, assim. Mas na volta desse festival o primeiro lugar foi por uma galera de Araranguá também, eu não conhecia. Que era o Neto e o Rodrigo que faziam parte. E aí eles foram bater lá em casa, foi o Neto e o Rodrigo. Aí a gente acabou se conhecendo, o Neto e o Rodrigo tinham saído do etc e tal, e queriam fazer um trabalho autoral. Aí a gente... né, eles me propuseram alguma coisa na linha daquilo de repertório que eu já fazia, e aí a gente foi tocar junto. Aí a gente ensaiava muito, assim, a gente tinha bastante tempo, tava os três livres, e o Rodrigo e o Neto estavam loucos pra produzir. O Rodrigo e o Neto são compadres um do outro, então eles são muito amigos há muitos anos, e já se falavam bem, e aí eu tive a liberdade de conseguir tocar as coisas que eu já tocava, assim, né, fazer uma linha meio MPB pop, assim, fazer umas Ana Carolina, fazer umas coisa que o pessoal não fazia muito em bar direto. E a gente acabou tocando junto, e aí gravamos um CD demonstrativo, gravamos com o Patrick em Araranguá, mas era um CDzinho demo, assim, eram músicas, regravações, e tinha uma música autoral, que era o Verde Escuro, que é uma música do Neto. E aí, com esse trabalho, em seguida saíram os tribalistas, que era o Arnaldo Antunes, o Carlinhos Brown e a Marisa Monte. E a gente tinha uma configuração em trio, que o Rodrigo usava uma percussão, ele usava carrom, que não era um instrumento popular na época, e ele usava o carrom e uma bateria eletrônica e um monte de coisas, o Neto contrabaixo e eu voz e violão. E aí, quando deu esse negócio dos tribalistas, né, foi um trio, 2 caras e uma mulher e tal, e aí a gente começou a tocar em todos os lugares, assim, a gente precisava de um material para divulgar mais a banda, mas todo mundo gostava muito do som, porque a gente fazia tudo bem arranjadinho, assim, todas as músicas eram feitas arranjo, então parecia mais gente tocando do que aqueles 3 que estavam ali. E aí a gente fez um material em vídeo, a gente gravou dentro do Resumo, que o Resumo era no Calçadão,
Everaldão. A gente gravou, o Everaldo deu uma força pra gente, a gente gravou lá porque o Resumo tava na praia e de Araranguá tava vazio, então a gente montou um cenário lá, gravou um VHS e deu pro Belada, que começou a vender a gente. Aí a gente começou a fazer a região toda, assim, Uruçanga, Orleans, Criciúma, Tubarão, tentamos colocar essa música na rádio, o pessoal aí, eu trabalhei também um tempo na Rádio Araranguá, programa aos sábados de manhã, e aí também conhecia todo o pessoal, e foi isso, aí a gente tocou um monte, até que o Neto teve mais uma filha, e aí ele foi procurar um trabalho e tal, uma questão de necessidade também, e aí ele acabou não conseguindo mais conciliar o tempo da banda pra gente fazer tudo, e o tempo do trabalho dele, que era no bairro da Juventude. E aí a gente acabou se desfazendo, assim, como um acordo, tudo bem. E aí ficamos eu e o Rodrigo. Aí o Rodrigo também teve que batalhar e trabalhar com outras pessoas, com outras coisas. Só aquele trabalho do Calibre 3 ali tava realmente muito difícil, assim. Mas quanto tempo vocês ficaram, assim, nesse período de tocar bastante? Foi quantos anos isso aí? A gente começou a tocar junto em 2002. E a gente tocou junto, eu acho que até 2008. Muito tempo. Foi bastante tempo, assim. E eu tive muita sorte, assim, com o Rodrigo e com o Neto, porque eles são músicos experientes e os dois são muito estudiosos, tiveram muita paciência comigo, assim, porque eu trabalhava muito sozinha, né? Então, quando a gente toca muito sozinha, a gente demora um pouquinho pra trabalhar em time, assim. E isso foi muito legal. Aí depois a gente gravou um CD, em 2005, a gente gravou um CD autoral, que foi o primeiro CD homônimo, né, o Calibre 3. E aí esse CD, eu tava começando a entrar no mundo da internet, assim, a internet tinha passado da discada pra internet, pras anteninhas, né? E aí eu comecei a fazer umas redes sociais e procurar umas pessoas, assim, artistas, produtores, aqueles que eu lia nos encartes do CD, eu tinha muito CD. E aí comecei a mandar esse CD do Calibre 3, que teve uma super aceitação, assim, todo mundo adorou o disco. E aí foi pintando os convites pra eu fazer as coisas. Aí a gente meio que terminou a banda, o Rodrigo foi embora pra Curitiba um tempo, que ele pintou uma oportunidade pra ele tocar numa banda de salsa lá, uma banda cubana. E aí agora eu tô sozinha, né? Aí voltei pro voz e violão. E aí fui mandando esse material e o Cleiton Cledir, até citou da família Ramil, né? O Vitor Ramil, conheci, o Marco Suzano. Um monte de gente. Aí conheci o produtor da Ana Carolina, acabei ficando super amiga dele, mandei pra ele. E conheci o Tedi, que na época... O produtor é o Sacha. O Sacha Ambach, E aí fui, assim, trabalhei um pouco em cima desse CD, trabalhei um tempo, fiz umas participações especiais, assim, fui me enfiando, fui me metendo. A minha ideia era... Eu queria muito fazer um disco pra todo mundo, assim, pra tocar. Eu tinha muita consciência de que eu não era uma cantora pop, assim, tanto que o disco do Calibre 3 a gente queria colocar nas rádios e foi um pouco dificultoso, assim. Porque não tinha aquele single pop, aquela música pra tocar em todo lugar e tal. Mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma coisa, assim, produzir um disco, fazer uma coisa pra tocar com essa gente legal. E fui ampliando meus horizontes, viajando mais, saindo de Araranguá, né? Então... Nesse momento que tu citou aí, eu acho que foi talvez uma transição, né, das canções que tocavam na rádio para os singles e para música mais pop, ou até mesmo a música que é paga para ser botada na rádio, ela tem que ter um perfil que talvez deixou de se encaixar com o tempo, né, por várias questões, inclusive financeiras também, né, eu acredito. E ali quando eu anunciei que tu ia participar, a Carolina Almeida perguntou quando que ia ter live do Calibre 3. A gente gravou uns vídeos remotos, assim, cada um da sua casa. E aí o pessoal ficou pedindo, vamos fazer uma live, vamos rememorar. E eu e o Rodrigo Neto somos muito amigos, assim. E, na verdade, essa ideia partiu do Rodrigo até. O Rodrigo montou um home studio lá de gravação. Aí falou, não, manda que eu faço e tal. E junto as 3 imagens, os 3 sons aqui. E aí a gente tem que se encontrar pra fazer essa live. Agora o Rodrigo tá em Floripa, o Ness tá em Araranguá e eu tô aqui em Joinville. Então, por enquanto, a gente não tá podendo se ver. Mas a gente vai fazendo os vídeos, tocando junto, porque pra gente também foi muito legal, assim, essa nova configuração.
Tu comentou ali dos artistas, né, alguns que tu conheceu, né? Eu li um post uma vez sobre todos os artistas de renome, né, que tu já teve contato, que se apresentou junto e, enfim, né? Eu vou fazer um parênteses aqui pra citar alguns, né? O Teddy Correia, o Clayton e Cleidir Ramil, Sacha Bach, Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Ney Mato Grosso, Nando Reis, Zé Cabaleiro, Lenine, entre outros. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando tu mencionou uma vez também que a pessoa que tu mais queria ter tido contato era a Cássia Eller. Qual é a importância da obra dela pra ti e de qual forma ela contribuiu na tua carreira? Quando eu comecei a conhecer a Cássia Eller, eu fiquei encantada, assim, porque pra mim não era uma música pop, não era essa música pop que eu não tinha, né? E ao mesmo tempo era alguém que fazia, assim, aquilo que eu gostava de fazer, né? Que era coisa de tocar sempre o violão e tocar valendo, assim, e cantava meio que cantava o que queria. Então foi uma grande descoberta pra mim. Eu comecei a entrar nesse universo todo, assim, de todos os CDs e ouvir, e aí veio o acústico, e aí ela faleceu. E aí eu não tive a oportunidade, assim. Então é alguém que eu queria muito, assim, ter conhecido, como eu conheci esses artistas todos, que a gente sempre consegue conversar um pouquinho, sempre consegue conversar um pouco sobre o trabalho ou alguma curiosidade, assim, e aí foi alguém que não deu tempo, assim, mas a Cássia Eller é uma artista que eu escuto até hoje, assim, eu escuto sempre, tá nas minhas listas, eu tenho DVDs, saiu um DVD póstumo dela aí, voz e violão, e é uma artista que me influenciou e que de certa forma me influencia ainda, assim. Tu chegou a conhecer o trabalho do Chico Chico, o filho da Cássia? Eu ouvi já algumas coisas dele. Ele é irritantemente parecido, né? Nossa. Ele faz uns trejeitos, assim. Não, ele é fisicamente parecido e o timbre da voz é algo inacreditável como é parecido, né? Parece muito ela cantando, né? Parece. E muito legal que ele, além de todas essas semelhanças, né? Ele também tem uma linha meio hippie, assim, meio desconectado com todas as coisas, que lembra muito como ela era também, né? De ser contra o sistema, de ser ativista, de ser polêmico. Como que pode, né? Quando tudo isso passar, eu já me propus aí alguns shows, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E um cara que eu quero ver tocando é ele, também porque eu admiro o que ele tá fazendo, mas como ele lembra a Cássia, né? Como é a única coisa que a gente pode fazer hoje, mais perto de ver ela tocando, eu acho que é ver ele, né? Uma loucura, né? Como pode ser tão talentoso. É engraçado, ele lembra muito, nossa, e eu acho engraçado também, assim, porque ele conviveu com ela criança, né? E ele tem muitos trejeitos, assim, as coisas que ela fazia, as caretas, e deve ser muito legal mesmo o show dele. Eu acompanho algumas coisas na internet e também já me chamou a atenção essa coisa do diferente, assim, de não tentar se enquadrar muito, não. Ele faz o dele, faz o que ele quer fazer. Certo. E no teu ponto de vista, tu acredita que a obra do artista pode ser dissociada do seu posicionamento social e comportamental ou que são coisas interdependentes? Olha, John Lee, eu acho que sim, eu acho que pode ser separado, sim. Eu acho que a gente, hoje, com as redes sociais, a gente se aproxima muito mais do público, né? E essa empatia, ela surge, mistura, às vezes, um pouquinho a coisa do artista com a coisa do pessoal, assim, que o cara representa ou acredita. Eu nunca tentei criar muita polêmica, assim, envolver muitas coisas, porque eu acho que as pessoas que admiram o meu trabalho, elas podem continuar admirando, assim, não concordar comigo dentro das minhas filosofias, sabe? Então, eu até depois, assim, que eu pude conhecer um pouquinho mais de perto algumas carreiras, assim, alguns artistas e muitos shows, essa coisa de conseguir ficar ali na coxia acompanhando e vendo como tá acontecendo, a gente vê que nem todos esses posicionamentos, assim, essas frentes são exatamente o que as pessoas pensam, né? Então eu acho que sim, acho que dá pra separar, assim, uma coisa da outra. Entendi. Curiosidade minha, né? Tu já comentou alguma coisa sobre, mas queria que talvez tu se aprofundasse um pouco mais. Tu sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher ou pela tua orientação sexual no meio musical? Sofri por ser mulher, porque eu acho que a gente tem uma sociedade muito machista, assim. E é engraçado porque eu sou mulher, eu não devo saber muito de som, eu não devo saber muito de ligar as coisas, eu não quero levar um choque. Isso é um preconceito, né? Sim. Eu tive que aprender a andar com meu violão e uma chave de fenda e uma fita isolante durante muito tempo, porque as coisas eram assim, e com isso eu aprendi a abrir amplificador e
trocar uma tomada, tive que aprender, isso era uma questão de sobrevivência pra mim. E aí eu tive muito preconceito, assim, de donos de bares, de gerente, de técnico de som, e eu percebi isso, assim, depois que eu comecei a tocar com o Rodrigo e com o Neto, que eles conversavam, era uma linguagem, quando eu ia pedir alguma coisa era outra. Então é meio que essa coisa de mulher ser um pouco burra, assim, e que não é uma verdade, né? Tanto Sim. que eu tô aqui pra provar isso. Entendi. Tem uma música tua chamada Para Meu Bem, que eu aprendi a tocar alguns anos atrás e que eu acho ela muito bonita, né? Acho incrível ela. Até onde eu sei, essa música foi feita pra Rafa, tá certo isso? Tá, essa música, quando eu compus ela, eu queria fazer uma música pop. A minha ideia era essa, assim, eu queria fazer uma coisa. E aí ela me veio num dia tarde, assim, e me veio na cabeça, e eu peguei o violão, comecei a tocar, e ela aí saiu meio pronta. E aí eu fiz essa música pra Rafa, e essa história foi pra ela, e Para Meu Bem é ela. Massa. Na letra dessa música tem uma parte que fala assim, né? Os dias passam corrido, as vozes, recados perdidos. Atualmente, né, com todo o contexto pelo qual a gente está passando agora, eu fico pensando muito sobre isso, né? Como o quanto a gente vivia no automático, muitas vezes sem dar atenção ao momento presente, né? E hoje a gente olha para as fotos do passado, até as coisas mais recentes, a gente sente uma espécie de aperto no peito por não ter vivido mais intensamente aquele momento. Essa é a impressão que eu tenho. O que tu pensa sobre tudo isso? Eu acho que a gente tava nos dias corridos, todo mundo, né? Acho que e agora a gente tá muito mais sensível, né? Uhum. A história dos recados perdidos era os recados do Orkut. Eram aquelas frases que as pessoas comentavam e às vezes ficavam sem resposta. E eu também, eu sinto eu acho que eu tô nessa mesma, compartilho da tua sensação, assim, a gente olha e fala, meu Deus do céu, quanta gente a gente não visitou, e eu mesma, assim, os meus amigos de Araranguá, quantas vezes eu fui pra Araranguá e não visitei as pessoas, porque, tô na casa da minha mãe e tal. E hoje eu fico olhando, assim, pensando, queria sentar e conversar um pouquinho, e a gente tá nessa vibe, né? É uma viagem, né? Eu tava vendo uma série ontem e eu fiquei pensando, olha que louco, a gente visitava as pessoas, entrava na casa delas como se tivesse tudo certo, né? E mais louco ainda é que eu parei pra pensar também que ano passado, faz muito pouco tempo, não existia nem a possibilidade do pensamento sobre estar passando por uma situação igual essa atualmente, né? Pelo menos pela grande maioria das pessoas. E hoje é uma realidade nossa, e há um ano atrás isso nem existia, a gente nem falava. Então, às vezes, a gente acredita ter muito a certeza de alguma coisa, ou tá muito seguro das atitudes, e, cara, muda tudo de uma hora pra outra, assim, sabe? É uma loucura isso. Celina, nesses anos todos tocando, qual foi a história mais engraçada ou bizarra que tu presenciou? Nossa, tenho algumas aí. Bom, uma história muito engraçada foi que eu fui tocar uma vez no Grêmio Fronteira, inclusive. Eu nunca quis cancelar eventos, assim, sempre fiz o possível e o impossível pra não cancelar. E aí eu tinha que tocar num evento e eu tava com um cálculo renal, uma pedra no rim. E, putz, é um negócio que incomoda e tal. E eu, não vou cancelar. Tomei um remédio e fui. E aí um fotógrafo bateu uma foto minha e falou, nossa, Celina é extremamente emocionada e tal. E eu tava morrendo de dor, assim, eu tava tocando, tipo, me contorcendo, mas não era porque eu tava emocionada, eu tava com as costas ali rasgando, e isso é uma coisa assim que toda vez que eu penso eu falo, meu Deus, às vezes tudo que a gente olha as pessoas fazendo não é exatamente o que Cara, eu tenho uma história muito parecida com a tua. Eu tive gastrite e úlcera. Doía muito quando eu ficava sem comer e com o passar dos meses foi piorando. Eu fiquei com muitos anos com essa dor e fui descobrir depois de fazer uma endoscopia que eu tinha gastrite e úlcera, né? E nisso eu sou da mesma filosofia, assim como tu, levo muito a sério também, né? E eu também não queria cancelar evento nenhum e tudo mais e fui fazer um evento no Marítimo, né? Quando existiu o Marítimo aqui também, uma formatura. E eu tava muito mal, tinha tomado soro recente, assim, tava até a foto que aparece, eu tô com um negocinho da injeção na mão, assim. E no meio eu comecei a ficar muito ruim. A minha mãe foi de carro e levou uma sopa dentro de um pote, como se fosse algo pra tomar, e uns comprimidos. E entre cada música eu pegava o comprimido e tomava sopa. As pessoas achando, sei lá, que eu tava tomando um whisky, né? Eu tava tomando sopa ruim, horrível, assim, ó. Também fiz o evento, terminei também. Eu sempre falo, né? Eu só não vou concluir o evento, não vou fazer se eu estiver morrendo. Se qualquer coisa abaixo disso, eu vou estar lá fazendo.
Olha, eu acho que na minha vida toda, assim, 17, 18 anos tocando, acho que eu cancelei mesmo, assim, 2 eventos. Nunca, sempre insisti, assim, pra ir. Nesse dia eu saí e fui direto pro hospital regional, assim, passei, liguei, tava ali, já liguei pro meu pai, falei, pelo amor de Deus. E aí depois expeli a pedra, assim, a gente fez, então o negócio era, não era a mãe, era a verdade. Sim. Mesmo. Bah. Mas foi punk. Certo. Aqui entramos na rodada de perguntas que são perguntas que eu formulei previamente. Se não tiver resposta, pode pular, não tem problema. Vamos lá. O que quase ninguém sabe sobre Celina Fernandes? Eu acho que a Celina Fernandes, ela é um pouco ansiosa, assim. As pessoas sempre me falam, parece tão tranquila e tal. Então pode ser, não sei se é isso, mas pode ser. Eu falaria isso também. Todo mundo acha que eu sou muito zen. Se soubesse o que passa na cabeça. Tudo bem, vamos lá. Filme estrangeiro favorito? Agora o último que eu vi que eu adorei foi o Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga. Muito bom, muito bom. Gostei. Eu vi o Rocketman do Elton John agora, muito bom. Eu vi também. Gostei. Filme nacional favorito? Filme nacional, tu vai rir, mas eu gostei muito dos Dois Filhos de Francisco. Nossa, eu vi acho que 10 vezes esse filme. Já assisti várias vezes também. Muito bom. Esse é muito bom, muito bom. Viver menina ou morrer poeta? Morrer poeta, né? Boa. Se tivesse que escolher um local pra passar o resto da vida, qual seria? Um único lugar exclusivo, minha casa, eu acho. Eu adoro estar em casa, adoro fazer as coisas em casa e acho que ficar em casa. Assim. Tá. A primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Nossa, quero tomar a vacina do corona, quero sair abraçando todo mundo, quando eu tô com uma saudade de abraçar as pessoas. Uma boa. Uma frase, Celina. Por saber que era impossível, ela foi lá e fez. Qual é a música que tu tem mais escutado atualmente? Eu gosto de uma música chamada Bilhetes, do Thiago York. Nossa, eu acho que eu já vi tu tocando. Tá certo, tem um vídeo teu tocando. Eu toquei um pedacinho. Mas ela parece muito com o teu jeito de tocar mesmo. Ela é autoria com o Duca Lendecker, né? Essa música. Duca Lendecker, Muito boa. Um livro. Putz, um dos livros que mais me marcou, assim, que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Já ouvi falar, mas nunca li. Não cheguei a ler. Assim. Eu li há muitos anos atrás, mas é um livro que eu gostei. Boa. Primeira música que aprendeu a tocar? Cabecinha no Ombro. Tu já viu o Marcelo Camelo tocando essa música? Já vi os vídeos, É muito bonito, né? Eu gosto muito do jeito dele de tocar essa música. Celina, ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Tenho alguns, mas eu acho que o principal deles nesse momento da minha vida agora é ser mãe, assim, aumentar a família, e acho que esse é o projeto principal por agora. Eu vi que tu se pronunciou hoje sobre o boicote à Natura ali, né, que o pessoal tá comentando muito. Tu tem alguma coisa a falar sobre isso? Que tá sendo usado a imagem pra quem ainda não viu, tá sendo usada a imagem do Tami, né, que é um transexual, como pai, né. A questão não é concordar ou não com a campanha, né, mas acho que as pessoas perdem um pouco a noção, assim, xingando, falando umas baixaria, e porque o cara é trans, ele até fez, né, o processo completo de mudança de sexo, alguns trans não fazem, mas ele pode ser um bom pai, sim, por que não, né, e aí eu fiquei um pouco, achei um pouco absurdo, assim, a gente tá em 2020 e ter que estar justificando isso, ou lendo essas coisas, sabe? É um negócio bem triste, assim. A gente conhece algumas pessoas que passam por essa dificuldade. É um processo longo, assim, para fazer mudança de sexo. Tem um acompanhamento psicológico, né? Que além da mudança física, tem que ter toda a mudança psicológica também. Não é uma decisão simples, né? Uhum. As pessoas banalizando, assim, sabe? Então, é por isso que eu me pronunciei, assim, achei interessante também me manifestar, para as pessoas lerem, parar e pensar um pouquinho, assim, também. Sim. Importante. Gravar uma música com a Marisa Monte ou conversar com a Cássia por 1 hora? Nossa, que sinuca que me botou agora. São, nossa, 2 desejos, assim. Eu sou muito fã da Marisa Monte, muito, muito, muito. Mas eu acho que conversar com a Cássia era, se pudesse, assim, pedir pro gênio da lâmpada, era uma boa. Celina, o que a humanidade mais precisa nesse momento que a gente tá atravessando? Cara, eu acho que a humanidade precisa de mais compaixão, assim. Acho que a gente tá muito preocupado com questão política, com isso, com aquilo, e tá esquecendo um pouco de humanidade, assim, de se colocar um pouquinho no lugar do outro, de pensar que
sabe? As pessoas reclamam muito, enfurecidas e tal, mas se a gente for reclamar, todo mundo vai reclamar, né? Ninguém tá confortável com isso, assim. E eu acho que é compaixão, que é empatia, acho que a gente tá precisando disso aí. Certo. Então é isso, vamos encerrando por aqui então. Eu agradeço muitíssimo a Celina que aceitou participar desse meu novo projeto e todos que disponibilizaram seu tempo para assistir a gente, né? Tem algo a acrescentar, Celina? Eu queria te agradecer, John Lee. Eu acho que são, assim, iniciativas que a gente precisa também de ir lá e fazer, né? A gente tem muitas ideias, assim, e acaba tocando. Eu tento sempre contribuir com as pessoas, com a minha música também, pegar alguma música, fazer as pessoas pensarem um pouquinho. E eu agradeço muito, assim, pela tua iniciativa, não só em me convidar, mas eu assisti com o Nag, eu dei muita risada, porque conheço ele também, e achei muito legal conhecer tanta coisa que eu não conhecia, né? Então eu espero que as pessoas tenham aí se divertido um pouquinho e compartilhem um pouco com a gente, assim, desse sentimento que é a troca, né? Que eu acho que é esse o teu intuito. Eu trago o meu ponto de vista, tu traz o teu, e as pessoas que estão assistindo tem outros, e a vida é isso aí. Acho que a gente tem que só se respeitar e ir tocando, vamos contribuindo. Todo mundo fala muito, mas ninguém quer fazer nada, né? Sim. Então E também não quer escutar, né? Foi o preceito que eu botei aqui, falar e ser escutado, né? Como as pessoas falam, e às vezes só param de falar pra pegar o ar de novo, daí tu fala alguma coisa, ele nem escutou o que tu falou, você quer falar de novo e só quer ter a razão, né? É tão difícil hoje em dia, né? Escutar alguma coisa, né? O propósito de criar isso aqui, também uma das ideias, né? Por vários motivos eu quis criar, mas uma delas é que quando eu dava entrevista em rádio, eu achava as perguntas muito batidas. Tipo, não tinha profundidade nenhuma, tipo, por eu me chamar John Lee, eles perguntavam sempre do nome e tal, e eu pensava, eu tenho tanta coisa pra falar aqui, mas ninguém tá perguntando nada. Teve uma vez que eu participei de uma entrevista e o cara ficava fazendo tipo assim, tinha a pessoa que perguntava as coisas ali, que mediava a entrevista, e tinha uma pessoa que era convidada. E essa pessoa convidada era um senhorzinho que ele ficava fazendo as piadas, assim, tipo, super machista o tempo todo. E a única coisa que eles me perguntaram era sobre o meu nome e pra eu cantar as músicas. Tipo, agora o John Lee vai cantar, e agora o John Lee vai cantar. E eu fui embora pensando, cara, o que eu vim fazer aqui? Porque eu não posso ser só a pessoa que canta, tem alguma coisa pra acrescentar, tem alguma coisa pra falar também. E essas histórias que as pessoas têm, às vezes, oculta, ou algumas coisas que elas têm programado pra falar, mas ninguém pergunta, é o que me interessa, sabe? Tipo, entender por que a pessoa é quem ela é hoje, qual é a trajetória dela, o que aconteceu com ela pra ela se tornar a pessoa que ela é hoje. E tu é uma das pessoas que sempre me interessou saber o que se passou, porque eu te conheço pouco relativamente, principalmente por a gente ter idades diferentes, né? Mas isso sempre me interessou, que te agradeço demais por fazer parte, né? Assim como na música também, algumas portas se fecham, outras se abrem, e tu sempre é uma porta aberta pra todo mundo, assim. Eu vejo que tu é uma pessoa comedida, mas o que tu pode ajudar as pessoas e ser disponível, eu acho que de tudo que tu já recebeu das pessoas que tu admira, tu consegue passar pra outras pessoas que eu também conheço, que admiram o teu trabalho também. Queria te agradecer muito por fazer parte. Quem estiver vendo aqui, estiver vendo pelo YouTube, não se esquecer de se inscrever no canal para receber os novos episódios. E se for pelo Spotify, nos siga aqui também. Era isso, Celina? Certo, muito obrigada, eu fico sempre à disposição aí, que tu precisar, vamos esperar passar tudo isso, vamos ver se a gente faz um som aí pra mostrar pro pessoal juntos. Não, que tem que gravar aquele vídeo lá no Grêmio Fronteira. Vamos gravar, mas é isso aí, um beijo pra todo mundo e saudade da galera, que bom que a gente tá conseguindo se ver por aqui. Massa. Então tá, gente, até a próxima, esse é o fim do episódio 2 com Celina Fernandes. Até!